Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o primeiro capítulo aqui no canal do livro A Abolição do Homem de C.S. Lewis, no qual estaremos comentando dos homens sem peitos. É bem engraçado que a gente partir de um livro, agora há pouco, não sei se vocês acompanham a cronologia aqui do canal, mas tem uma playlist, caso você não tenha visto aí, que se chama Vida Intelectual, de Antônio Sertilanges. Então, você poderia entrar nessa playlist e assistir todos os vídeos que ele vai falar como você ter uma vida intelectual. E agora, nesse primeiro capítulo da abolição do homem, ele vai criticar os homens sem peito, que seriam os intelectuais. Só que agora, os intelectuais do jeito que a gente conhece, nos momentos pré-contemporâneos, né? Então, a gente poderia entender intelectual como aquela pessoa um pouco mais com empáfia, né? Que perdeu bastante algo humano, que é carrancudo por natureza, que não está nem aí, por exemplo, para a opinião dos outros. Ele está aí simplesmente para dizer as suas narrativas, as suas teorias e as suas hipóteses. Não é nem verdades, né? Ele não gosta dessa palavra de verdades. Ele gosta dos fatos, os fatos, né? Então, esse é o intelectual pós-moderno, né? Que o nosso grande amigo C.S. Lewis está falando, Os Homens Sem Peito. E ele começa partindo do livro verde, que é um livro no qual é um livro didático, de inglês, né? Mas poderia ser de português. E aí tem dois amigos lá numa cachoeira, uma cascata d'água, né? Algo grandioso, uma catarata, né? A gente olha assim, grandioso, e aí um falou que era bonito e o outro falou que era magnífico, né? Unânime, não sei a palavra que ele usou lá, mas era algo mais do que bom. Só que essa pessoa que estava falando mais do que bom, para esses professores que escreveram esse livro, que eu vou chamar de Ciclano e Fulano, né? Que ele coloca lá os nomezinhos dele, o... mas, assim, né? Eu não vou lembrar desses nomezinhos, então, Fulano e Ciclano. Pois bem, eles colocaram lá Fulano e Ciclano, e eles falaram o seguinte dessas pessoas aí que falavam acerca das coisas com certo sentimentalismo, que aquilo falava dos sentimentos que ela sentia sobre aquela coisa que ela estava falando. Então, se ela estava falando que aquela cascata d'água, aquela cachoeira, né, ela era algo magnífico, era algo esplêndido, né, sei lá, um negócio muito magnífico. Caramba! Isso estava querendo dizer que aquela pessoa achava magnífico, entendeu? Tinha sentimentos magníficos. Só que isso não faz muito sentido, né? Se você acha alguma coisa muito grande, geralmente você tem algum sentimento mais humilde, que é que C.S. Lewis atesta no livro. Ele continua dizendo aí, né? E seguindo com basicamente sua narrativa, bem, a gente não precisa falar absolutamente do que está tratando no livro, mas os devaneios que veio acerca disso. Essa história é muito boazinha para a gente conseguir exemplificar aquilo que o próprio C.S. Lewis estava querendo exemplificar no livro A Abolição do Homem. O homem, ele está querendo se abolir. Talvez ele colocou lá, né, que os dois professores, eles estivessem com medo do sentimentalismo entre os jovens, né, que sempre foi um problema, assim por se dizer. Mas, como o próprio C.S. Lewis fala, né, para cada aluno que ele tinha que precisava evitar o sentimentalismo, tinha mais um terço da sala, 75% da sala, que precisava daquele sentimentalismo, precisava entrar em contato com as coisas humanas, porque aquilo faria com que ele pudesse se guiar como um ser humano se guiaria por meio de caminhos virtuosos. Por mais que a gente pudesse ensinar as virtudes, elas jamais poderiam ser confirmadas, né, e atestadas se o ser humano não fosse lá e fizesse. O ser humano, ele precisa ser virtuoso antes de falar sobre virtude. Não tem como. A virtude, ela se autoanuncia, né? Se chega uma pessoa falando assim, eu sou muito corajoso, o que você pensa, né? Pô, a pessoa é um covarde. Eu sou muito verdadeiro, você pensa, pô, mentiroso. Eu sou uma pessoa muito prudente, o que você pensa? Uma pessoa que só toma decisão ruim. Então é assim que a gente vai pensando, né? Sempre que alguém vai atestar virtude, a gente não acredita nisso. A gente só acredita na virtude quando a gente efetivamente a vê. Então, isso é algo muito magnífico.
Pois bem, então os professores estão lá discutindo acerca do sentimentalismo que as pessoas colocam na frase, nas orações e também acerca de outras obras, né? Ele até fala de um cartão postal aí que a pessoa ia navegar, né? Ia se sentir um herói e tal, mas isso não compete agora. A questão que ele estava tratando, os professores, era a seguinte: o ponto de os jovens, eles estão rodeados por sentimentalismo. E aí a gente tem duas opções. A gente precisa tirar esse sentimentalismo dos jovens ou usar o sentimento das formas mais corretas. E como isso, né? A gente tem primeiro sentimentos que eles não vão se embasar em coisa nenhuma, né? Que vai ser basicamente uma emoção do momento e tudo mais. Então a gente precisaria controlar isso por meio da razão, certo? Incerto, ok? Isso seria uma visão também dos professores. Só que tem sentimentos que eles vão atestar coisas boas e coisas humanas, e que eles vão trazer pingos nos is, vão trazer verdades também, por causa que é esse sentimento, essa forma como a gente vê o mundo, né? Por causa que para os professores, qualquer sentimento que você sentisse ia ser névoas, né? Que você precisaria desconsiderar para você tomar a visão mais racional possível das coisas e assim ir partindo, né? Para um homem sem peito. E isso seria terrível para o ser humano. A coisa mais certa a se fazer seria ponderar esses sentimentos. Aí ele vai falar de várias coisas acerca, por exemplo, de Aristóteles, que falava acerca do Criador, da existência de algo maior, e que todos esses mecanismos que o ser humano tem, eles são parte da essência do ser humano. E também ele vai falar de São Tomás de Aquino, e ele vai citar o taoísmo, né, como tal, o vazio. E esse conceito seria um conceito na qual a gente poderia nos aprofundar tremendamente, por causa que seria o uno. Partir em direção uno. A gente não consegue saber, por exemplo, em relação à separatividade que a gente tem, né? Porque, pensa aí, você está acordando de manhã, talvez você esteja meio confuso, né? Se a gente raciocina, mas vai lá. Pensei, você acordou de manhã, e aí você vai fazer hoje coisas que não sejam egoístas. Tudo que você faz basicamente é egoísta, então você basicamente não sairia da cama, e até isso seria egoísmo, porque você está afagando o seu ego, você está afagando o seu corpo, ficando no conforto da cama. Então, o egoísmo, ele tem sim uma finalidade para o ser humano, porque a gente não é o próprio tal, a gente faz parte do tal. E o tal, o que que ele é, né? Ele é o todo, ele é. Esse seria Deus. Deus é o tal. Por que é o tal? Por conta que ele é o uno. E quando a gente vai voltar sempre ao uno, que essa é a intenção, tudo que vai e volta, né? Como já diria o nosso grande filósofo MC Bin Laden. Pois é, tudo que vai realmente ele volta. Então, se a gente veio do uno, a gente voltará para o uno. Então, tudo aquilo que a gente faz que edifica o nosso próximo, que faz parte de nós também, porque nós somos parte do uno e nós somos ele, só que a gente não é todo ele, a gente é parte dele, assim como você é parte dele, assim como todas as pessoas que estão ao seu redor são parte dele. E por fazer parte dele, você é ele, né? Então, o que você pode fazer na sua vida para conseguir chegar a esse estado, né, de ser mais ser humano? Fazer aquilo que é propriamente humano, que é o cultivo de virtudes, que é o cultivo de sabedoria, para que você possa tomar principalmente a medida do bem, porque virtude nenhuma seria boa caso você não tivesse uma das virtudes primordiais, que é a virtude do bem. Então, olha como é importante ter a virtude do bem. Organização é uma virtude muito interessante. Entretanto, né, seria melhor ou pior que o crime organizado fosse organizado? É pior que o crime organizado seja organizado, por mais que ele tenha uma virtude, que é ser organizado. Seria melhor que o crime ele fosse desorganizado, né? Da mesma forma, a gente poderia dizer que seria bem melhor que a gente não tivesse bandidos com coragem, por causa que isso não ia encorajar eles a roubarem. Então era melhor que eles fossem medrosos.
Agora, se você tem a virtude do bem, que você consegue ponderar você mesmo, você consegue observar que você está se observando a todo momento, que você é o juiz de si mesmo, olha só que algo profundo, né? Você consegue finalmente cultivar da virtude do bem e começar a usar as virtudes para situações corretas. E você não precisa anunciá-las, você simplesmente o é. Porque você pode se formar em engenharia aí, né? Fazer alguma coisa de relevante para a humanidade, como por exemplo Santos Dumont, que fez o avião aí. Mas o universo está cheio de coisas que voam, os passarinhos voam, né? O ser humano ele tem 2 pernas, 2 braços, ele não foi feito para voar necessariamente. Mas ele pode, porque foi nos dado o livre-arbítrio, né? Então, tudo que a gente quer, a gente poderia usar da matéria para conseguir conquistar isso. Mas não é algo propriamente que nos representa como seres humanos. A gente não deveria se identificar, né? Na verdade, deveria se desidentificar com esse lado criador do ser humano. Porque a gente simplesmente não está criando, a gente só está tirando as coisas do mundo das ideias, né, de Platão. É bem interessante esse conceito de mundo das ideias. Eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Vamos devanear um pouquinho aqui para o mundo das ideias de Platão, tá? Que não faz muito a ver com o livro no qual a gente está tratando agora. Mas, vamos lá. Uma das ideias de Platão apresenta aqui todas as ideias que existem, que existirão, que serão constituídas, elas estão no mundo à parte que chama mundo das ideias. E que a gente basicamente, quando faz alguma coisa, descobre alguma coisa, só tira desse mundo das ideias e coloca no mundo tangível. Né? Então a gente está tirando do mundo das ideias e está colocando no mundo tangível, mas todas as ideias existem em todo momento. E realmente, porque vamos lá, faz muito sentido dizer que as ideias são infinitas. Então, você pode ter uma ideia, uma outra pessoa também pode ter uma ideia, certo? Você tendo uma ideia e essa pessoa pode ter a mesma ideia sem que você fique sem essa ideia. Ou seja, ideias, elas não são escassas. Se elas não são escassas, elas são infinitas. E quando a gente trata de um ativo infinito, cara, a gente tem todas as coisas, é que nem o teorema do macaco infinito. Se ele ficar digitando infinitamente aí, pois bem, ele vai saber de todas as soluções do mundo probabilisticamente falando, porque é infinito, nunca chega ao fim. Então a gente chega nesses teoremas aí meio ridículozinhos da matemática, meio tosco, né? Mas é bem interessante para a gente entender que o mundo das ideias realmente é verdade. Se a gente pensa infinitamente, a gente pode pensar em qualquer coisa, é claro que a gente está limitado à nossa linguagem, mas com base na nossa linguagem que ela vai evoluindo e também a gente vai conseguir anáforas, né? Historinhas, storytellings, aí, fábulas, para conseguir aumentar ainda mais nossos diálogos e conseguir dizer o que a gente está querendo dizer efetivamente, sem usar de substantivos, adjetivos ou verbos, a gente usar simplesmente de contos para falar o que a gente quer, a gente poderia ter ideias infinitas. E se as ideias efetivamente são infinitas, a gente vai construindo palavras para conseguir simplificar cada vez mais essas ideias. Ou não necessariamente a gente precisaria fazer isso, né? A gente simplesmente poderia ir lá e fazer as coisas, simplesmente. Mas ok, né? A gente geralmente trabalha em grupo, então é importante a comunicação. Então vamos colocar esse pressuposto aqui também, que a gente precisa da linguagem. Mas a linguagem também é infinita e ela sempre vai se modificando. Não estou sugerindo pronome neutro, não. Mas realmente a linguagem ela vai se modificando e vai criando mais vocabulários. Então, o que a gente tem com tudo isso? Que tudo seria possível para o ser humano. Mas é próprio do ser humano? Todas as coisas materiais, como eu havia dito, elas não são necessariamente próprias do ser humano. No primeiro vídeo aqui dessa série, né, do livro do C.S. Lewis, A Abolição do Homem. As ideias, elas são parte nossa? Alguém poderia tirar as nossas ideias? Talvez a morte poderia tirar as nossas ideias, porque a gente se esquecesse de absolutamente tudo. Mas lições que foram travadas e cravadas em nós poderiam realmente sair de nós, né? Então a gente acaba trazendo algo que pode ser propriamente nosso, que a gente não consegue atestar com veracidade se é algo realmente nosso. Mas a gente já começa a flertar com algo que pode ser realmente nosso. E não as coisas do plano material, que por mais que a gente possa criar tudo, como a gente estava fazendo aqui
o, o teorema das ideias infinitas, né, do mundo das ideias. A gente não precisa e não necessita, e essa não é a nossa missão aqui na Terra, de fazer absolutamente tudo, ou descobrir absolutamente tudo. O que é nossa missão, então, aqui na Terra, se não isso, não aquilo? Pois bem, meu caro, te digo, no meio de tanto subjetivismo aí do que qual é o homem, qual é o papel do homem para que exista a humanidade, eu te falo que é ser propriamente humano, ou seja, agir com virtudes. Porque quando você age com virtudes, sempre partindo da virtude primordial, que é a virtude da bondade, o que você está fazendo? Você está se melhorando como pessoa e melhorando os outros ao seu redor. Você está condicionando aos outros a um estado de humanidade. E até animais, eles se tornam mais humanos com base no tempo no qual eles ficam com seres humanos e provam e aproveitam dos seus ritos, das suas culturas. E onde que a gente pode atestar as virtudes dos seres humanos? É claro, na convivência entre seres humanos. Não tem como você ser virtuoso sozinho. A virtuosidade, ela depende de relações humanas. E o que está intrínseco em todas as relações humanas? A cultura, os ritos que a gente tem um para com os outros, os tratos, aquilo que a gente faz com o outro, de forma indireta, de forma direta, às vezes, com o consentimento dessa pessoa, sem o consentimento dessa pessoa, às vezes sem o consentimento, com o gosto dessa pessoa, e às vezes sem consentimento, sem o gosto dessa pessoa, e às vezes com consentimento, sem o gosto dessa pessoa, e às vezes com consentimento, com o gosto dessa pessoa. Então, a gente tem várias opções aí, né, do que pode acontecer no trato entre seres humanos. Pois bem, agora que a gente chegou nesse ponto, o que a gente pode dizer sobre os homens sem peito? Pelo que vocês estão entendendo, pelo menos espero que vocês estejam entendendo, a cultura é algo extremamente importante e também os valores que a gente cultiva, aquilo que é propriamente humano que a gente está cultivando a todo momento. E o que os homens sem peito querem, né? Trazer esse racionalismo completamente enlouquecido, nada intelectual numa visão de um tanto certilantes, mas numa via intelectualizada, né? Snob, ruim, falta de virtuosidade, com muita empáfia do que realmente é intelectualidade. Então, os homens sem peito, eles querem justamente isso, que o ser humano ele deixe de ser propriamente humano. E por quê? É isso que eu fiquei me perguntando durante toda essa obra. Por que de acho as pessoas querem deixarem de ser humanas? Elas acham que, inerentemente, se a gente for ser humano, a gente vai acabar na nossa destruição, por causa que, por conta de sentimentos, e sentimentos ruins estes, tá? Por exemplo, de ego, quase a gente destruiu o mundo. Imagina se guerra nuclear virasse moda. Eu não tô brincando, isso daí realmente poderia ser a destruição do mundo. Ou por ego a gente começa a construir armas biológicas que podem destruir nações de etnia XYZ. O ser humano já tem tecnologia para isso. Então, quanto mais a gente é ser humano, mais levado pelas emoções baratas, talvez seja isso o medo dessas pessoas, mais a gente pode auto se destruir. Mas por que não cultivar os sentimentos bons do ser humano? Porque será que o ser humano ele sempre vai ficar nessa dualidade do bem e do mal? Do pecado original? De não saber se você vai pela direita ou pela esquerda? De não lidar bem com as frustrações em relação aos outros? E acabar agindo de uma maneira completamente disruptiva e nada produtivo para outras pessoas e para si mesmo? Porque esse é um dos maus dos homens. Isso também pode ser a abolição do homem. Então é uma faca de dois gumes, percebe? Por mais que a falta de sentimento ele poderia resolver esse problema, ele cria um outro problema gigantesco. E o sentimentalismo, ele também cria esse problema dessa outra via. Então onde que fica o equilíbrio em tudo isso? E a gente volta ao tal.
a gente tem que ir em direção àquilo que é uno. E aquilo que é uno é aquilo que é de todos. Aquilo que não parte da separatividade. E a gente precisa entender isso de uma forma mais complexa. Por causa que o caso todo de C.S. Lewis é para que a gente possa entender como o ser humano é algo frágil. E que a todo momento da história a gente está se abolindo cada vez mais como seres humanos. Mas algum dia a gente já foi ser humano de verdade? Na Grécia, eles olhavam para o outro e falavam assim, caraca, mano, os tempos antigos eram muito melhores, né? As pessoas eram mais seres humanas. Então, o que é ser esse ser humano, se não você tratando as pessoas? Então, tem uma falta primordial aí, né? O mundo empresarial que fique esperto nisso daí, de uma carência das pessoas de ter contato verdadeiramente humano um para com os outros. Cara, isso é profundo, né? E como resolver esse problema? Se não por meio da convivência um com o outro, né? E ser humano é aquela coisa, você convive com ele mal, se você não convive mal também. Então você quer viver com o ser humano, mas não quer viver. Então fica nessa dualidade aí também, que é bem engraçado. Então só nos resta a dúvida. Qual o caminho seguir, né? O caminho que será o segundo capítulo deste livro. Mas bem, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse devaneio, por favor, deixa o like, tá? A intenção desse vídeo, primeiramente, foi apresentar, né, todo o encauso do livro. E a gente, até o final, né, vai tentar trazer alguma coisa de útil para nós. Que até agora eu não sei muito bem o que é. Eu espero que na minha terceira leitura desse livro aí, eu consiga, pelo amor de Deus, achar essa resposta que eu tanto quero achar. Tá no meio do livro, mas não sei se até o final eu acho. Espero que sim. Espero que sim. Pois bem, a gente vai ter mais... próxima semana acaba, né? Então, paia. É isso daí. Então fico por aqui. Tchau, tchau. Espero que eu encontre nessa semana aí o que eu procuro, né? Bem, tchau.